O estado de Roraima teve que sair de uma situação do fundo do poço, tendo que pagar mais de 20 milhões de reais todos os meses de dívidas contraídas em gestões anteriores, recursos que nós não sabemos até hoje onde foram empregados, com os salários dos servidores atrasados em 3 meses, além do 13º do final de 2019. Hoje, com a situação equilibrada, figura com destaque entre os demais estados com maior arrecadação. Essa é a pauta do dia e nós vamos conversar hoje com o secretário estadual de Fazenda, Marcos Jorge de Lima. Vamos para a entrevista. E no programa de hoje a gente recebe o secretário estadual da Fazenda aqui do estado de Roraima, Marcos Jorge de Lima. Ele que está trabalhando bastante para equilibrar as contas aqui do estado e vamos conversar com ele sobre as novidades nessa área. Tudo bem, secretário? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu também cumprimentar toda a população que nos acompanha. Secretário, eu queria começar falando sobre o repasse, né, do ICMS e do IPVA que o governo está fazendo em dia, né? Finalmente as pessoas podem até pensar assim, mas é obrigação do Estado. Pois é, mas acontece que nas gestões anteriores essa obrigação não vinha sendo cumprida, né? E agora o governo finalmente tem conseguido manter o repasse dos municípios, que ajuda bastante ali na questão das finanças das prefeituras, né? Tanto do IPVA quanto do ICMS. Além também de estar repassando em dia, estar pagando em dia os fornecedores e também os servidores do Estado, que é uma coisa bastante significativa, significa mais dinheiro circulando no Estado, não é isso, secretário? Exatamente. Desde o início de 2019, o governador Antônio Denário vem mantendo a regularidade dos repasses aos municípios. Já foram mais de 815 milhões repassados aos municípios roraimenses de janeiro de 2019 para cá, rigorosamente em dia, né, sem nenhum atraso. É uma obrigação, como você disse, é uma obrigação constitucional, mas não vinha sendo cumprido. Quando ele assumiu o governo durante a intervenção, nós estávamos com diversos bloqueios judiciais, tanto de municípios como também dos poderes, justamente porque o governo não repassava aquilo que é devido, tanto aos poderes quanto aos municípios, estava com salários dos servidores atrasados, enfim, havia um completo descontrole e desequilíbrio das finanças públicas. Hoje, como você já disse, nós estamos com todos os repasses em dia, fazendo com que a economia gire com mais confiança. Se o consumidor tem mais confiança, como servidores públicos, por exemplo, que já sabem quanto vão receber, em que data, já há um calendário anual, sempre dentro do mês trabalhado. O governo, inclusive, antecipando parcelas do 13º, fez no ano passado, já fez antecipação neste ano, ele tem mais segurança para assumir compromissos. Assim, consome mais, compra mais no mercado local e aumenta a nossa economia. E sem contar que os repasses, né, para os municípios vinham sendo atrasados constantemente, inclusive alguns municípios entrando na justiça para poder receber esses repasses. Essa situação hoje já não existe mais, não é isso? Já não existe mais. Isso ficou no passado. Na atual gestão, nós não temos nenhum tipo de demanda por falta de repasse dessa atual gestão. Né? De 2019 para cá, tudo regularizado, né? Ficou para trás esse passado de bloqueios judiciais pelo não repasse aos municípios e aos poderes. Hoje, a situação é de equilíbrio econômico, com muita austeridade, né, com muito controle, com redução dos gastos, com melhoria da qualidade dos investimentos que são feitos no Estado, revendo contratos, enfim, sem nenhuma descontinuidade na prestação dos serviços, mas com um olho crítico, né, com um olhar mais voltado ali para a boa administração. Então, dessa forma, o governo, né, sob a coordenação, sob a orientação direta do governador Denário, tem conseguido fazer esse reequilíbrio. Além, obviamente, de trabalhar para o incremento da arrecadação, fazendo os investimentos necessários no fisco, na Cefaz, nas secretarias, para que nós possamos melhorar também
além do controle dos gastos, termos uma arrecadação mais eficiente. Aliás, em relação a essa questão da arrecadação, desse controle maior, foi que resultou aí, pelo segundo bimestre consecutivo, o Estado de Roraima ser destaque aí positivo no Tesouro Nacional de 2021, não é isso? Exatamente. Nesse último bimestre, nós figuramos como destaque, como o Estado que teve o maior crescimento da arrecadação dentre todas as unidades da federação. Crescemos, nos primeiros 4 meses de 2021, 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que 2019, nós fechamos o ano de 2019 também em primeiro lugar em crescimento na arrecadação do ICMS. E 2020 em terceiro lugar dentre todas as unidades da federação. Então, isso demonstra que o esforço que o governo tem feito, sem aumentar impostos, pelo contrário, nós temos facilitado os empreendedores micro e pequenos e para os empreendedores no geral, tanto que Roraima foi reconhecido pelo Índice McKinsey de Liberdade Econômica como o estado que detém a maior liberdade econômica do país, isso no consolidado de 2020. Nós aparecemos em primeiro lugar. E no relatório do Banco Mundial, recém-publicado neste mês, Roraima ficou dentre os 3 estados, né, ficou no pódio, que tem o melhor ambiente de negócios do país. Dados do Banco Mundial, isso é uma avaliação internacional, comparando o nosso estado às 190 economias que o Banco Mundial mede ambiente de negócios do mundo. Isso significa, na prática, exatamente o que em relação à nossa população, secretário? Significa mais investimentos no Estado, como nós estamos vendo, empresas entrando, tanto no setor energético, as que participaram do leilão, porque tiveram mais confiança para investir em Roraima, sabendo que tem uma burocracia menor, né? Mas eficiente ali, cumprindo com toda a legislação, para licenciamento ambiental, né? Para as regulamentações. Também estamos vendo na agroindustrialização da soja para o consumo local e para as exportações, agregando valor à nossa produção de soja, que aumentou aqui no estado, gerando emprego. Essa fábrica já anunciou aí mais de 400 empregos diretos. E vários outros investimentos que estão entrando. Biocombustíveis na região sul do estado de Roraima, né, também para o beneficiamento da palma de dendê, com a transformação desse produto, agregando valor no nosso estado. Então, nós temos investimentos diretos de norte a sul do estado, fazendo com que Roraima entre na rota do desenvolvimento. Então, quando a gente fala de dados econômicos positivos, é o que anima os investidores a fazer investimentos aqui em Roraima. Tanto no agro, que estão vindo comitivas semanais, as quais o governador tem atendido pessoalmente, como também aqueles investidores em indústrias, investimentos diretos, que entram também no nosso comércio e serviços, que é parcela importante da nossa economia, do nosso PIB, representando 36% da nossa geração de riquezas. Veja que, no curto prazo, já entraram 4 atacadões aqui no estado de Roraima, na gestão atual do governo, que estão oferecendo produtos com preços mais competitivos e aumentando também a geração de emprego e de renda do nosso estado, só para citar um dos exemplos. Pois é, isso significa realmente geração de emprego, tanto é que o estado também conseguiu aí figurar como um dos que mais geraram emprego nos últimos 2 anos aí, apesar da pandemia, não é isso, secretário? Exatamente. O Roraima foi o que mais gerou empregos, proporcionalmente no Brasil, em 2019. Né? O saldo entre contratação oficial de carteiras de trabalho, entre contratação e demissão, ficou positivo em mais de 2.300 contratações. E 2020, de novo, em primeiro lugar, com crescimento de mais de 7%, com saldo de 3.904 novas contratações, ou seja, são mais de 6.000 novos postos de trabalho nos 2 últimos anos, mesmo com intervenção federal e mesmo com a pandemia, com a crise dentro da crise, o que demonstra a eficiência das políticas do núcleo econômico, coordenadas pelo governador, que estão sendo adotadas aqui no estado de Roraima. Bom, e quando o senhor fala em carteira assinada, a gente está especificamente falando que até pouco tempo atrás a gente falava muito que Roraima dependia muito da economia do contra-cheque. Significava o quê? Que o governo, prefeituras, governo federal era quem empregava mais aqui em Roraima. Essa situação já mudou, secretário? Qual que é a comparação que o senhor faz hoje com
10 anos atrás? Já mudou, nós já temos mais pessoas empregadas, né, com carteira de trabalho assinada do que pessoas contratadas diretamente pelo serviço público. Agora, o serviço público ainda tem um peso importante na economia. Dados do PIB, oficiais do IBGE, de 2018, que são os mais recentes oficiais pelo IBGE, ainda é muito importante o peso da administração pública em Roraima. O segundo maior setor é comércio e serviços. Então, hoje, o comércio e serviços emprega mais, mas o dinheiro que é injetado pelo Estado de Roraima para o repasse aos poderes em dia, pagando os servidores públicos em dia, pagando os fornecedores que atestam as suas notas ali, demonstram que prestaram o serviço adequadamente, dentro das normas do contrato, a partir daí pagando em dia, o que acontece? Gera mais confiança, o dinheiro circula no mercado interno e tem um peso muito forte sobre os demais setores. Faz com que comércio e serviços aumente, com que a produção agrícola aumente, com que a necessidade de consumo de alimentos também. Outro dado importante é que, estimulando as exportações, e aí nós mandamos missões oficiais daqui do estado de Roraima para os países vizinhos, e com isso, ainda em 2019, conseguimos ampliar em 10 vezes as nossas exportações, saindo de 16 milhões para 156 milhões de dólares exportados já no primeiro ano de 2019, a partir aí da gestão do atual governo. Hoje estamos exportando mais de 200 milhões de dólares, ou seja, mais de 1 bilhão de reais exportados a partir do estado de Roraima. Isso faz com que aumente a demanda interna, né? Por isso que estão vindo fábricas para cá para produzir, por exemplo, o óleo de soja, que vai exportar para os nossos comércios vizinhos, tanto da Venezuela, né, como abrindo outros comércios, outras oportunidades, né, comerciais aqui ao redor do estado de Roraima. Temos o Caribe aí à porta, como também para a nossa demanda comercial interna aqui do estado de Roraima. Então, isso tudo, né, são ações que fazem parte de um conjunto que fazem com que a engrenagem rode e gire o estado de Roraima de uma maneira mais positiva, gerando um ambiente de negócios melhor, que é o que está sendo medido por diversos organismos, como o Banco Mundial e como o Instituto Mackenzie, importante universidade aí do nosso país, lá de São Paulo. E o fato de nós termos aqui um governador que é da área empresarial, que entende de economia, que busca sempre a questão do emprego, isso ajuda bastante também na economia do Estado, né, secretário? Ajuda muito, passa muita credibilidade, porque ele não está dizendo para fazer nada além daquilo que ele já acredita há muitos anos e já faz aqui no estado de Roraima. Então, é o produtor, né, que deu certo, que está dizendo para outros investidores, venham, que o estado de Roraima é um estado de oportunidades, que está se abrindo para que nós possamos dar oportunidade para aqueles que já empreendem, já investem aqui no estado de Roraima, reconhecendo o valor, né, de todos os empreendedores do estado, mas também dizendo que está aberto para novos investimentos virem para o estado de Roraima, para fortalecermos a produção naquilo que nós somos bons, e já provamos que o estado de Roraima tem vocação, né? E também para agregar valor naquilo que nós temos potencial no estado de Roraima. Então, isso tem sido muito importante, tem sido o que tem estimulado bastante também, é que muitos empreendedores venham para o estado de Roraima. E o que isso impacta para o cidadão na ponta? E mais oportunidades de emprego, e mais oportunidades para as pessoas que estão aqui no estado de Roraima superarem essas dificuldades que nós estamos enfrentando, inclusive agora no momento da pandemia. Então, Roraima está provando para o país que nós podemos dar certo mesmo em meio às dificuldades, e já estamos dando certo. Estamos demonstrando com resultados a efetividade das políticas do núcleo econômico, que repercutem para todas as áreas do Estado, para o campo social, para o planejamento estratégico que está sendo feito de longo prazo com o Roraima 2030, fazendo aí uma demonstração de que nós estamos organizando a casa para os próximos 10 anos, também, né, para a segurança pública, que tem reduzido os índices de criminalidade, né, consideráveis, organizando o setor prisional, para a agricultura, enfim, para todos os segmentos. Isso é o que tem sido feito no âmbito da
a administração atual do governador Ademar. E o Plano Roraima 2030 já está em vigor? A gente já, a partir de quando a gente começa já a sentir os resultados desse plano, secretário? Com certeza. Nós já estamos vendo aí na infraestrutura, né, uma quantidade muito grande de pontes sendo revitalizadas. Tivemos agora o inverno rigoroso, ainda tem muita coisa para ser feita, mas já temos aí o maior programa de recuperação de estradas vicinais da história do estado de Roraima. São mais de 8 mil quilômetros de responsabilidade imediata dos municípios, mas o governo entende que os municípios não têm condição de fazer isso daí sozinho. Então é por isso que o estado de Roraima faz essa recuperação, por entender que o principal beneficiário, o cidadão, não tem que estar ali à mercê da discussão de quem é o responsável, se é a União, se é o município, se é o Estado, e está fazendo. Recuperação das estradas estaduais também, para o Iramutã, né, para o Tepequém, principal destino turístico do Estado, com recapeamento, né, com asfalto. Então, isso tudo está dentro do Roraima 2030. A parte de infraestrutura, que faz também a indução do crescimento do Estado, tanto com a geração de empregos, como também com a manutenção do homem do campo na sua área, não é, na sua terra, produzindo para o Estado. E isso faz também com que novos investimentos sejam feitos aqui, por quem já está em Roraima e por quem vem de fora, porque a infraestrutura é um grande indutor do desenvolvimento. No campo fiscal, já falei aqui, investimentos importantes, né, tanto no setor de tecnologia da informação, para melhorar a infraestrutura do Estado. Hoje, o Roraima já tem o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, onde todos já fazem ali os despachos em tempo real, já em 90% das secretarias do Estado. Está faltando agora a última secretaria integrar ao SEI, que é a Secretaria de Educação. Todas as demais já estão integradas uma a uma dentro do cronograma previsto pelo governo. Então, qualquer cidadão consegue fazer o acesso como usuário externo e verificar os despachos, cada processo, tudo com transparência, os órgãos de controle também. Então, uma revolução, né, com um custo muito abaixo. Inclusive, esse sistema específico, dentre todos os outros que estão aí em implantação, foi doado pelo próprio Judiciário para o Estado de Roraima, o seu código-fonte, e tem facilitado muito a gestão do Estado de Roraima. Então, só para citar aqui alguns exemplos do que está planejado dentro do Roraima 2030. Secretário, eu queria também saber do senhor em relação às negociações que o Estado está fazendo com aqueles empresários que não conseguiram pagar suas dívidas. A gente está falando aí de negociações referentes ao ICMS, ao Refis e também ao IPVA, que a Cefaz deu aí um prazo um pouco mais extenso para que as pessoas, esses empresários, pudessem regularizar a sua situação, não é isso? Exatamente, isso faz parte dos pacotes econômicos lançados pelo governo do Estado para ajudar quem empreende a se recuperar do impacto da pandemia e também a população em geral. Então, nós lançamos inicialmente 10 medidas ainda em 2019, no mês de março, no início da pandemia, o que auxiliou na retomada mais rápida do crescimento econômico do Estado de Roraima. No final do ano, lançamos o Refis do ICMS, que foi aprovado mediante lei na Assembleia Legislativa e também no CONFAS, no Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, demos um prazo inicial de 3 meses, o governador prorrogou por mais 3, para todos os contribuintes com dívida de ICMS se regularizarem, com até 95% de isenção dos juros e mora. E do IPVA, para todo contribuinte, seu Zé, Dona Maria, seu João, lá do Pintolândia, né, Dona Ana, lá do Santa Teresa, está em dívida ainda do IPVA, vai até o Detran, né, faz ali o pagamento com até 100% de desconto dos juros e mora do IPVA. Ou seja, só o valor principal se pagar à vista. Se disser, eu tenho que parcelar, não consigo pagar à vista. Até 80% para quem parcelar em 6 vezes. E assim por diante. O IPVA pode parcelar em até 12 parcelas. Então, é facilidade para se regularizar e não cair ali, né, numa blitz ali dos órgãos de fiscalização, né, do próprio DEMITRAN, né, dos órgãos de trânsito, enfim, para continuar andando em dia. E muitas vezes são aqueles cidadãos que dependem da sua motinha, do seu carro, para ganhar o pão, né, que são os autônomos. Então, o governo tem tido essa sensibilidade de facilitar
né, a vida de quem empreende. Inclusive, para os microempreendedores, né, os optantes do Simples Nacional, só vão começar a pagar o Simples Nacional a partir do mês que vem. Nesse mês de junho, né, desde janeiro até junho, na realidade, foi desobrigado, uma demanda que nós levamos para o Comitê do Simples Nacional, e foi aprovado em Brasília, para não pagarem, né, o ICMS do Simples Nacional desde janeiro até o mês de junho. Então, vão pagar a partir de julho, o mês atual, né, e a metade, né, do mês devido, né, do semestre anterior agora, do ano atual de 2021. Então, a gente tem dado toda a facilidade para os empreendedores micro, pequenos, né, médios, devedores de ICMS, optantes do Simples Nacional, os contribuintes do IPVA em atraso. Lembrando que o refis do IPVA termina dia 12 de julho, tá? Todo mundo que está em dívida do IPVA até dia 31 de dezembro do ano passado tem oportunidade até o dia 12 de julho de pagar só o principal com até 100% de desconto. Então, temos tido essa sensibilidade aí, muito por conta da pandemia também, né? Mas também com a visão de que todos os empreendedores, toda a população são parceiros, que a gente tem que facilitar a vida do cidadão e do empreendedor do estado de Roraima. Secretário, a gente está aí com 2 anos já de pandemia da Covid-19, que mudou muito a vida de muita gente, dos trabalhadores, impactou bastante, né? Aqueles que puderam ficar em casa tiveram essa oportunidade de fazer o trabalho home office, mas também impactou bastante as pessoas que não tinham como ir para o trabalho, né? Por causa da pandemia. A pandemia também impactou as finanças do Estado, os repasses constitucionais que o governo federal faz para os estados, eles se mantiveram ali no mesmo nível, diminuiu, aumentou? Como é que se comportou aí a questão econômica nesse período de pandemia? Como é que está se comportando, na verdade, até agora? Meu amigo Erismar, se não fosse a pandemia, nós já estaríamos em voo de cruzeiro, né? Os dados econômicos do Estado são muito bons, porque a equipe econômica tem trabalhado muito aí sob orientação do governador Antônio Denário, para nós termos o crescimento e o desenvolvimento do estado de Roraima. Mas veja como eu disse, em 2019 nós tivemos um crescimento de 27% na arrecadação do ICMS, né? O primeiro do país. Em 2020 nós tivemos um crescimento de 11%. Né? Então continuamos crescendo em relação ao ano anterior, mas aí crescemos menos da metade do que nós conseguimos crescer em 2019. Então, nós estaríamos, né, numa situação muito melhor do que a que nós estamos no momento. Mas, considerando a pandemia e com os dados que nós estamos apresentando em relação às demais unidades da federação e ao próprio crescimento do Brasil, nós estamos numa condição de equilíbrio fiscal, né, e numa condição, diria, né, pela atual situação da pandemia, muito melhor do que a que nós imaginávamos no início, com muitas incertezas ali no primeiro trimestre do ano passado, quando estourou a pandemia. Então, nós poderíamos ter um crescimento maior do Brasil, o que impactaria em um repasse muito melhor para o estado de Roraima, do nosso FPE, né, que é o nosso direito lá na participação do recolhimento de tributos do país. Agora, é fato que, pelo trabalho que nós fizemos, ainda lá na Secretaria de Planejamento, de rediscussão da participação do Estado de Roraima junto ao IBGE, junto ao TCU, que é quem homologa ali os indicadores de repasse do FPE, nós estaríamos numa situação melhor pelo volume que nós teríamos maior, né, econômico no país e, portanto, de repasse. Mas, ainda assim, nós tomamos todas as precauções para que Roraima não tivesse prejuízo. Então, nós temos hoje um coeficiente de participação nos recursos do FPE, naquilo que nós chamamos de variável, que é uma parcela do todo, melhor do que o que nós encontramos. Para você ter uma ideia, o indicador para o ano passado, de 2020, que é com base na renda per capita domiciliar da população, nos dava um índice de 2,42, um coeficiente de 2,42. Comprovamos que Roraima estava sendo prejudicado, fizemos ali uma visita ao TCU, aos diversos ministros do TCU, fomos até o Ministério da Economia, ao IBGE,
acompanhando o governador, e neste ano nós temos uma aplicação já de R$ 3,48 e para o ano que vem já homologado, no início deste ano, de R$ 3,68. O que isso quer dizer na prática? Não é que Roraima está revendo recursos importantes para o estado de Roraima, onde o estado estava sendo prejudicado por conta aí da falta de um melhor acompanhamento junto aos órgãos competentes, da participação adequada, real, da participação que Roraima tem direito nos recursos do Fundo de Participação dos Estados. E vale ressaltar que quando o governador Denário assumiu o estado estava endividado até o pescoço, estava no fundo do poço, tendo que pagar aí mais de 20 milhões todos os meses de uma dívida herdada aí de gestões passadas, de empréstimos que a gente não viu aí na prática onde é que foram empregados, né? E aí teve que lidar com toda a situação, salários atrasados aí de 3 meses, né? E aí teve que pagar 13º, enfim, foi toda uma situação bastante de calamidade financeira mesmo, né? Então, para a gente chegar hoje aqui, o senhor dizer que o Estado está tranquila financeiramente, é um grande passo. Na verdade, é uma façanha que o Estado conseguiu aí em cerca de 2 anos de mandato, não é isso, secretário? Exatamente. Além de toda essa situação calamitosa, né, de todo o desequilíbrio, ou seja, como se o cidadão tivesse ali um salário mínimo, né, para manter a sua casa, de pouco mais de R$ 1.000, gastando 2.000. Exatamente. Né? Então, teve que reduzir ali, né, o custeio, né, para trazer para a realidade ali da arrecadação do Estado e aumentar a arrecadação para conseguir equilibrar as contas, e com vários compromissos, ou seja, cheque especial estourado, né, fazendo a comparação aí com o que é a realidade da nossa população, cartão de crédito, é como se tudo tivesse estourado. Então, só para você ter uma ideia, nós já pagamos mais de 1.624 milhões de reais de contas, né, de 2018 para trás, de obrigações assumidas por gestões passadas e que o governador está colocando em dia, de empréstimos, de consignados, né, de imposto de renda retido na fonte não recolhido, de IPER, que já foram mais de 140 milhões pagos, né, de obrigações de gestões anteriores. Hoje a gente paga em dia, não há nenhuma dívida da atual gestão e a gente está pagando as dívidas das gestões anteriores. Então, para conseguir realizar isso daí, só com muito planejamento e com eficiência daquilo que foi projetado ainda no início de 2019. Foi feito todo um planejamento estratégico que nós estamos seguindo à risca para dar conta de cumprir com todas essas obrigações. Então, a realidade hoje, né, com muito esforço e com muita dedicação, é outra. É a realidade de equilíbrio, né, econômico e de desenvolvimento, né, do Estado de Roraima. Tá certo, secretário. Eu queria, então, agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempinho para a gente conversar sobre as finanças do Estado, trazer aí boas notícias, né? E a gente fica feliz, porque a gente está vendo que o Estado realmente tem retomado aí o seu crescimento e isso impacta na vida de todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Essa que é a primeira de muitas outras aí que virão pela frente. Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço pelo espaço. É sempre uma satisfação poder conversar com você. Muito obrigado a todos que estão por aqui à disposição.